Essa é a Jaque. Nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre o nosso ministério na Igreja Rede, que é o Kids. Então, eu estou lá tem 4 anos e, por incrível que pareça, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei na Rede foi a Jaque. A Jaque está com a gente, ela é coordenadora do teatro, ela também faz parte das peças, então ela atua. Então, é uma graça de Deus para nós ter a Jaque compartilhando a história de Jesus de uma forma tão simples e atraente para as crianças. E nosso objetivo é levar as crianças a conhecerem Jesus e terem uma experiência diferente do que normalmente a gente encontra em outros locais. Então, você compartilhando com elas de forma lúdica, de forma que prende a atenção delas, isso traz muito conhecimento e é muito gratificante para nós que estamos no Ministério Infantil, vendo as crianças falando sobre Jesus e sobre o que elas têm aprendido no Ministério conosco. Então, a Jaque vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que a gente faz lá e como que a gente leva essas crianças a um relacionamento crescente com Jesus. Na frente de vocês aqui? Não? Olá, irmãos, boa noite. Estou um pouquinho nervosa. Estou acostumada a falar para jovens e adolescentes, mas não para adultos, né? É um pouquinho diferente. Eu espero trazer tudo assim de uma forma muito simples, do que a gente tem feito lá. Mas antes de tudo, eu vou falar que tudo que nós fazemos é sobre Jesus, né? E a minha experiência com o Kids tem sido há 5 anos. Eu comecei aí na pandemia com o teatro, e aí depois comecei a ajudar a liderança, então estou envolvida em todo o Ministério praticamente de Artes. E é uma equipe assim, bem grande, né? É um trabalho bem gratificante, inclusive. Então, nós trouxemos primeiro as nossas palavrinhas-chave aqui, né? Que o Kids está ali para inspirar, equipar e apoiar. Né? Então, inspirar não só quem está na igreja, mas também a nossa comunidade como um todo. Equipar a equipe, né? Essa equipe ela precisa de um treinamento constante, porque a gente está falando de crianças. E apoiar, né? Porque esses voluntários eles têm vida, né? Então eles têm dificuldades, assim como qualquer pessoa. Esqueci que eu estou. A nossa missão, assim como a igreja, né, é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E isso não muda no Ministério Infantil. Então a gente também tem ali como missão levar as crianças a um relacionamento crescente com Jesus. De que maneira que a gente faz isso? De uma forma bíblica, criativa e divertida. Então, tudo que a gente pensa ali, desde a chegada das crianças no check-in até a hora delas irem embora, é sempre pensando de uma forma bíblica, criativa e divertida. Como que nós fazemos isso, né? Então, quando o voluntário chega, a primeira coisa que ele recebe ali é o manual de voluntários e a gente fala sobre o CEP, né? O CEP é o compromisso, a excelência e a paixão. Então, o nosso compromisso, que é primeiro com Cristo, né? Como cristãos, então tudo que nós fazemos, como eu disse, é tudo sobre Jesus, então é tudo por Ele, por dar Ele, para a glória dele. A excelência, então tudo que nós fazemos, nós não fazemos para homens, mas sim para o Senhor. E a paixão, né? O que nos impulsiona a estar ali é o nosso amor em servir a Cristo. Né? Então a gente busca sempre trazer isso para os voluntários que estão ali servindo constantemente a questão do CEP. Essas são as áreas do Kids hoje. Quando eu cheguei há 5 anos atrás, a gente não tinha algumas coisas, por exemplo, como a composição de música. Então hoje o Kids ele tem uma composição própria, tem uma pessoa que compõe as músicas do Kids. Né? Nós não tínhamos roteiristas. Começou tudo de uma forma bem simples, então quem escrevia era quem atuava, era quem ia atrás do figurino e era quem fazia também a parte cênica. Né? Então hoje a gente tem departamentos que cuidam exatamente disso.
E aí nós temos a lojinha, né, que também está voltada a todo esse movimento que a gente faz no Kids. Então, todos os anos a gente tem uma série diferente, baseada num currículo de 4 anos. Né? Já até me esqueci quais são os temas do currículo. O panorama bíblico, a vida cristã, frutos do Espírito, vida cristã, base teológica. 10 mandamentos. 10 mandamentos. Então, a cada 4 anos, a gente vai fazendo esse ciclo. Então, todos os anos a gente trabalha com um tema específico. Esse ano a gente está trabalhando com o fruto do Espírito. É um tema que a gente já trabalhou há 4 anos atrás. Então, é uma série que está renovada. Né? Então, ela vai trabalhar o mesmo tema, mas de uma forma diferente. Então, pode ser que tenha personagens diferentes, ou pode ser que a gente puxe o gancho do que aconteceu há 4 anos atrás, que é o que a gente está fazendo agora nessa série desse ano. E aí temos dança, cenografia, temos um acolhimento especial, né, para as crianças que chegam atípicas, que são de um grupo diferente, né, que precisam de uma atenção diferenciada mesmo, mas somente a atenção, o ensino, tudo que é feito no Kids, elas são incluídas dentro desse espaço. Então, os passos, né, assim como os adultos, quando chegam, não sei se o João falou sobre isso, os passos, mas assim, quando nós chegamos na igreja, nós passamos por um processo que a gente chama de 4 passos, o João pode me corrigir, né? E nesse processo as crianças também participam, né? Então faz parte disso também. O currículo, os conteúdos, hoje a gente tem som, iluminação, temos roteiristas hoje, né? Então temos uma diretora que às vezes ela também ajuda, né, no roteiro, então hoje a gente separou essas áreas. Artes, experiência, a experiência está muito ligada às atividades que as crianças levam para casa, para continuar essa experiência do culto em casa com a família. E a banda, né, tem uma banda só, hoje a gente tem uma banda só para o Kids, nova geração na verdade. Hoje a gente tem uma equipe que prepara todas as aulas, então as aulas são separadas para as faixas etárias. Então essa equipe do currículo escreve as aulas para que os professores cheguem na sala e consigam utilizar esse material. A aula está pronta, mas ele transforma essa aula numa forma mais fácil de comunicar com a idade. Eu sou professora de 3 anos, então a minha aula está pronta, e eu pego essa aula e transformo ela para ensinar para as crianças de 3 anos. Então, o currículo faz tudo isso para a equipe trabalhar de 0 a 9 anos. Então, aqui a gente vai falar, né, como a gente torna essa experiência inesquecível dentro do Ministério Infantil. Né? Então, por que a gente cria uma boa experiência dentro do Ministério Infantil? A gente traz como experiência aquilo que a gente vive na nossa vida. Né? Eu acho que todo mundo, quando vai receber uma visita em casa, o que a gente faz, geralmente? A gente arruma a casa, como a gente nunca arrumou antes, né? A gente arruma a casa, a gente prepara um café, compra um pão de queijo. Hoje eu fui recebida com pão de queijo. Compra um pão de queijo, né? Por quê? Porque a gente quer proporcionar para aquela pessoa uma experiência inesquecível, né? E é isso que a gente, quando a gente pensa nas crianças, é isso que a gente quer trazer para elas, uma experiência inesquecível, que elas saiam dali mesmo curtindo aquele momento e falando, nossa, como foi gostoso, como é bom estar aqui, né? Então, trazer esse ambiente irresistível que foi falado até pelo João, então a gente também pensa nisso para a criança, né? Nesse ambiente irresistível. E o que não é uma boa experiência, né? O que não seria uma boa experiência. Então, não é somente ser legal com as pessoas, né? Não é somente ser legal com os pais, ser legal com a família que está ali recepcionando, né? Que está chegando. Não é somente a gente ter um espaço bonito, não é a gente ficar dando mimos no culto, né? No final do culto, mas é pensar mesmo que tudo que a gente está fazendo precisa ter compromisso, excelência e paixão, né? E o que seria uma boa experiência? Então, a gente tem um propósito firmado, né? O nosso propósito, então, é levar essas crianças a um relacionamento crescente com Jesus.
a gente vê que através daquele ambiente irresistível, das atividades, do acolhimento, isso se torna possível. Ter atenção aos detalhes, que é aquilo que o João trouxe, né? Então, olhar aquele ambiente, verificar o que traz perigo para aquela criança, né? Quais são as necessidades daquela criança, porque as crianças são diferentes e têm necessidades diferentes, estão em momentos diferentes, elas também possuem sentimentos, né? Às vezes a gente acaba anulando o sentimento da criança, então ela também possui um sentimento, ela também tem um envolvimento emocional com aquilo que está acontecendo, então ouvir aquela criança é muito importante, que está na sensibilidade, né? De ter a sensibilidade com o outro. Bom, no ambiente irresistível, a gente trouxe essa imagem, né, porque a ponta do iceberg é tudo aquilo que a família que está sendo acolhida está vendo. Mas quem está sustentando tudo aquilo ali, né, são os voluntários, a nossa fidelidade à Bíblia, né, de ser uma igreja bíblica verdadeira, o nosso propósito, né, o acolhimento que a gente está dando, ter tudo isso de uma forma simples e muito clara, o entendimento do conteúdo, né? Então, muitas vezes a partir dos professores, eles têm um grupo que eles podem tirar dúvidas, o pessoal da arte também, então eles têm um grupo, porque às vezes não é todo mundo que tem uma habilidade manual, e às vezes aquela arte ela precisa de uma habilidade manual, então eles fazem vídeo, mandam, explicam, né, como que é, e aí aquele professor ele pode entender melhor como funciona aquilo para poder passar para a criança. Estou indo bem rapidinho para gente, para poder dar espaço para o próximo. As nossas 3 esferas, né? Então, a criança, a família e o voluntário. Então, no Kids, a gente trabalha em torno disso, né? Da criança, da família e do voluntário. E por onde que a gente começa? Né? Pelos 3 P's, que é o nosso propósito, planejamento e prática. Não adianta ter um propósito e não ter isso planejado, né? Ficar no ar. Então a gente precisa parar, pensar como a gente quer construir isso dentro daquela missão, dentro do nosso propósito, dentro dos nossos valores, e aí pensar em como que a gente pode colocar isso na prática de uma forma simples. E quando a gente fala de simples, a gente olha hoje a rede e a gente vê uma estrutura muito grande, né? Então hoje a gente tem um espaço só para o Kids, mas esse espaço não acontecia antes, a gente fazia uma salinha pequenininha, né? Mas ele não se torna menos importante. Então, quais são os recursos que eu tenho como igreja, como que eu posso utilizar isso, mas para deixar aquilo irresistível, né? Aqui, atenção aos detalhes, eu já falei, um pouquinho. Ambiente irresistível, né? Então, hoje, quando a família chega, ela vai fazer o check-in. São muitas crianças, então a gente precisa fazer esse check-in. Hoje a gente tem um grupo de segurança que está envolvido em toda a área, né, que acompanha. A gente tem áreas diferentes, antes ficava mais concentrado. Então hoje as crianças estão em prédios diferentes, então a gente precisa ter um grupo de segurança muito forte para cuidar dessas crianças. O acolhimento, né, então quando elas chegam, elas sempre são recebidas com sorriso, com alegria, com música, a gente coloca as músicas do Kids. Hoje tem uma área que se chama experiência, então essa área ela cuida realmente desse acolhimento, né? Então a gente tem até cheirinho, a gente tem um cheirinho específico do Kids. Aí elas vão para o grande grupo, que é a abertura do tema daquele dia, que é onde acontece o teatro, então todas as crianças se juntam num local e aí a gente faz essa abertura. E aí elas vão para o que a gente chama de pequeno grupo, que são as salinhas, né? E elas são divididas por idade, depois do check-out, que é a hora que elas vão embora, que não é menos importante do que a acolhida. Então também nessa saída tem música, tem alegria, a gente vai conversando com elas, enquanto a família está ali chegando, a gente vai perguntando o que elas gostaram, né? Das atividades, então vai incentivando essa criança a levar aquilo que ela aprendeu ali na saída. Aqui fala um pouquinho, né, de como é a chegada do voluntário. Então a gente entende que o voluntário hoje é o nosso maior recurso, né, dentro do Kids. É ele que faz tudo
especial para esses voluntários. Então, ele vai passar, né, pelo culto, os 4 passos, aí ele vai fazer um formulário para decidir qual que é a área que ele quer servir, que ele se sente ali à vontade de servir. A imersão, ele vai conhecer todas as áreas. Então, ele vai chegar lá, porque às vezes ele fica um pouco perdido, né? Então, ele fala assim, não sei se eu quero ir para o som, se eu quero ir para o cenário, o que faz o cenário? Então, ele passa um dia em cada área e pode ir experimentando essas áreas. A integração, então, quando ele chega, quando ele escolhe a área, né, que ele colocou ali, e aí depois a gente separa isso por grupos no WhatsApp. Então a gente tem uma escala, a gente tem a escala aqui na frente. Bem na frente. Opa, acho que foi muito. Então, tem uma escala, hoje a gente trabalha com uma escala de cores, porque são muitos voluntários também. Então, esse voluntário ele acaba servindo uma vez no mês. Né? Tem alguns que acabam servindo mais, porque trabalham, são voluntários de áreas diferentes. Então, tem, por exemplo, alguns voluntários que estão servindo no Ministério do Teatro e de Dança. Então, eles acabam servindo mais de uma vez, mas a gente separa por escala de cores, para que eles possam servir um único dia e ter um momento livre mesmo, né? Para passar com a família e tudo mais. Eu estou passando só que eu acho que não tem. E hoje o Ministério Infantil é grande, mas a rede começou com voluntários no Kids, 10, 15 pessoas, mas hoje no Kids nós somos em mais ou menos 750 voluntários. E a gente recebe por domingo 800 crianças. E ainda é pouco, porque a gente, para poder garantir que todas as crianças tenham essa experiência, para que realmente elas sejam acolhidas, a gente sempre precisa de mais voluntários, né? Mas o Senhor tem dado graça e fortalecido. Aqui tem algumas fotos, né, de tudo que acontece ali no nosso espaço. Hoje a gente divide o teatro, a série ela só acontece no último domingo do mês, na verdade. Então, nos 3 domingos anteriores, também tem um grupo de teatro que não faz parte do elenco da série que vai para o YouTube, né? Mas é um teatro também pensado ali nos 3 domingos anteriores. E aí a gente divide por idade, então de 0 a 4 anos fica num espaço e de 5 a 9 em outro espaço. Aqui embaixo é a galerinha mais velha, né, de 5 a 9. Aqui a gente estava no espaço antigo ainda. Lá em cima é o grupo de teatro que está ali nos 3 primeiros domingos do mês. Ali é a primeira vez, então quando essa criança é a primeira vez que ela está indo na igreja, a gente acolhe ela de uma forma diferente, ela passa num espaço diferente, ela ganha um kit, né, tem toda uma interação ali com ela. E ela ganha um selinho também para que o professor possa identificar na sala que é a primeira vez dela. Então ela entra com uma estrelinha, uma bexiga e o kit. Isso. E aqui é o Parabéns. Parabéns ele é mais recente, né? Então tem uma equipe que fica ligadinha ali com o pessoal do check-in. Então quando aquela criança faz aniversário, a gente faz toda uma festa ali na chegada dela, canta parabéns, solta confete, né? Faz uma festa mesmo para as crianças. Aqui é um pouquinho de como a gente cuida dos voluntários, né? Então, quando esse voluntário chega, ele recebe um kit, inclusive um manual de voluntário, que vai trazer esse reforço sobre a nossa missão, sobre o CEP, sobre o que a gente espera desse voluntário. Ali tem alguns momentos especiais, né? O Start é um desses movimentos que a gente faz de um momento especial, que no início do ano, né? Não lembro muito bem, no início do ano a gente reúne toda a equipe do Kids para falar o que a gente tem de planejamento para aquele ano, qual é a série que vai ser lançada, qual é o currículo, né? Então é bem legal. O
Então, por exemplo, o teatro, ele fica muito isolado. Então, geralmente não conhece quem é do ensino, não conhece quem é do check-in, não conhece a galera que está ali no parabéns. Então, a gente faz o Fuga, e aí o Fuga é um evento bem aleatório. Acho que da última vez a gente vai jogar vôlei. Isso, Vôlei. E aí, essa galera se junta, se conhece, né? Bem legal. Os encontros individuais de equipes, então cada área vai fazer esse encontro individual também para poder sair daquele ambiente, porque a gente está pensando em relacionamento também, né, intencional com os outros, e treinamentos. No ensino talvez a Adri possa falar mais, mas no teatro a gente pensa nesse treinamento constante, né? Então a gente convida algumas pessoas para dar workshop, nós também, ali que já está mais tempo, às vezes acaba dando esse workshop, para pegar aquele voluntário que está chegando, que ele ainda não, às vezes ele nunca fez teatro na vida, mas ele quer participar, né? Então a gente vai dispersar esse talento, vem cá, e aí a gente proporciona para eles workshop para que eles possam ir melhorando, né? Para a gente ter uma quantidade de voluntários suficiente ali para a gente poder ir criando mais séries e fortalecendo, diversificando isso, né? Gente, eu preciso. Aqui é a foto de alguns encontros de áreas. Aqui são os momentos que a gente faz dentro do Kids para fugir um pouquinho do comum, né? Então, em outubro, mês de outubro, a gente faz o Outubro Divertido. E aí, cada semana tem uma temática diferente. Então, tem a temática das cores, tem o dia do pijama, né? Teve um dia que era do esporte. Eu falei que eu ia de patins, mas depois eu desisti, gente, porque eu sou péssima. Aí eu entendi do esporte, então a gente vai propondo algumas temáticas diferentes ali para as crianças. E aí, né, o nosso refletir e praticar, né? O que a gente quer deixar de tudo isso para vocês, né? Então, pensar nos 3 T's, né? Qual é o nosso propósito, como que a gente pode planejar isso e colocar isso em prática, investir em ideias criativas, né? Lembrando que nem sempre a gente precisa de recursos altos. Existem talentos escondidos dentro da igreja, né? Às vezes está do seu lado. A gente não sabe, às vezes a gente não para escutar o outro, né? Então hoje a gente faz uma busca desses talentos. Então a gente tem um formulário, são muitos voluntários, então a gente pede para que ele preencha. Na dança e no teatro, a gente faz uma entrevista, conversa, pergunta qual a experiência daquela pessoa, né? E pra gente o importante eu não sei dançar, mas você tem vontade? Tenho. Então, bora. Você aprende? Isso você aprende. Então, é essa paixão, né? Eu tenho paixão, eu tenho a vontade, então investir nesse talento, né? Engajar os funcionários e investir em treinamento, em ações diretas para eles, né? O voluntário, ele também precisa ser cuidado. Acho que isso é muito importante. Ele é o maior recurso da gente, então ele precisa ser cuidado. Como que eu cuido desse voluntário, né? Proporcionando também ambientes para ele fora daquele momento do Kids, para que ele não se veja apenas como uma ferramenta, mas que ele se veja ali como uma pessoa importante e que faz a diferença, né? E que tudo que ele faz a diferença. Então, investir em treinamento, investir em momentos agradáveis e fora daquele ambiente que ele está ali acostumado, né? Para que, como igreja, a gente possa se fortificar, né? E realmente ajudar um ao outro nesse crescimento crescente com Jesus. É isso. A nossa ideia aqui é passar isso para encorajar vocês, para que vocês olhem com os recursos que vocês têm, como que é possível, né, alcançar as crianças. Então, que vocês se sintam encorajados por isso que a gente compartilhou. Se tiverem dúvidas, ao final a gente pode tirar dúvidas com vocês. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas através desse ministério, né? Então vamos tomar um café.
10 minutos e aí a gente volta para encerrar o